tinha manhãs que eu acordava, que eu colocava o pé no chão e eu sentia muita dor. Como se eu estivesse pisando em pregos, agulhas, não sei nem explicar. E com isso veio as consequências, né? Que foram muitas tristezas. Além das dores, a gente sente assim uma rejeição muito grande. Porque as pessoas olham, te vê uma mulher perfeita, vamos dizer assim, bonita, né? Que eu já ouvi várias vezes isso. Renata, mas não dá pra ver, não dá pra perceber que você tem alguma coisa. Mas eu sentia. Naquele momento, eu não quis aceitar. Falei, gente, mas eu sou tão nova. Como que isso aconteceu comigo? Chegamos para mais um Conexões Evo. E esse é o quadro E-Voz, que dá voz às experiências reais vividas através do método Evo. Eu sou a Janaína Mangini. E eu sou o Paulo Stefani. E hoje estamos aqui com a Renata, que veio do Prata para gravar aqui com a gente. E Paulo, a história da Renata aí me trouxe algumas questões. Será, Paulo, que a mulher, quando ela quer assim, né? Tomar à frente de tudo, vestir uma capa de Mulher Maravilha para dar conta de tudo. Isso daí, até que ponto realmente é um empoderamento, uma força? Ou será quando isso começa a trazer consequências na vida dela? Bom, eu acredito muito que isso são consequências de feridas da infância. Nós vamos descobrir aqui nesse podcast até o final. Então já quero te convidar a assistir a história da Renata, porque a história da Renata ela é mais comum do que a gente pensa. Eu tenho certeza que você vai se identificar com isso também. Porque muitas vezes a gente tenta carregar o peso nas costas, tenta dar conta de tudo. E muitas vezes a gente está carregando uma carga que a gente não suporta. E a Renata entendeu isso, ela teve a oportunidade de tratar isso, de curar, Sim, né, Renata? Graças a Deus. E Deus. hoje ela está aqui para contar o processo que ela passou e o que aconteceu na vida dela depois que ela resolveu se posicionar em relação a isso. É isso, gente. Então fica até o final. E antes da gente trazer aqui a Renata, mesmo apresentar ela, já ativa o sino, já se inscreva no nosso canal, porque sempre estamos trazendo histórias novas, histórias reais, histórias que conectam. Então não deixe de se inscrever no nosso canal. E agora sim, seja muito bem-vinda, Renata! Seja muito bem-vinda, Renata. Muito obrigada. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Que bom que você veio, né? E, Renata, igual eu estava falando aqui no começo, eu vejo que o que aconteceu com você, que você já relatou um pouco pra gente aqui antes, né? É mais comum do que a gente imagina nos lares no Brasil, mas as pessoas, às vezes, elas não têm essa percepção. Igual você mesmo falou pra nós, eu era assim e eu não percebia que eu era assim. Eu fui quando eu tive essa consciência que eu fui ver aonde que eu estava, né? E eu vejo que você teve a oportunidade de sair desse lugar, de se transformar, e isso acabou gerando consequências na vida dos seus filhos, dos seus familiares, casamentos, enfim. Eu tenho certeza que isso repercutiu em todas as áreas da sua vida. Então, eu queria te convidar a começar contando pra gente quem era a Renata antes do Método Evo, o porquê que você foi parar na imersão. Conta pra nós esse comecinho, nós estamos curiosos pra saber. Então, a Renata, ela era uma mulher, né, ferida, extremamente ferida, que realmente vestiu a capa de Mulher Maravilha e quis dar conta de tudo. E com isso veio as consequências, né, que foram muitas tristezas, muito desânimo e não sabia quem eu era de verdade. E eu buscava isso em todos os lugares, mesmo menos onde realmente eu tinha que estar. E então uma das consequências foi os meus filhos, né? Porque os primeiros feridos são aqueles que estão junto com a gente. Isso que a gente mais ama. Sim, porque a pessoa ferida, ela tende a replicar isso nas pessoas que estão ao seu redor, né? E era o que eu fazia. E até na tentativa, às vezes, de proteger, né? Ou de Sim. demonstrar amor, né? Na verdade, eu pensava que eu estava fazendo melhor. Porque tudo que eu podia fazer em termos de cuidar da casa, não deixar faltar nada para eles, tudo isso eu conseguia fazer, mas eu fui adoecendo. E eu fui ficando cada vez mais doente e eu não sabia o que eu tinha. Eu sentia muitas dores. Adoecendo fisicamente. Fisicamente. Eu sentia dores e eu queria entender o que acontecia e fui ganhando peso. E eu não entendia o que acontecia. E quanto mais eu ficava mal, mais eu ficava nervosa, eu ficava agressiva às vezes, nas palavras, né? Machucava eles.
o esposo também. E eu não entendia o que acontecia. E me perdia, ficava me perdendo. E fui parar no médico, né, para buscar soluções, buscar o porquê daquilo. E passei por vários médicos, até eu chegar no reumatologista. Passei pelo ortopedista e fui diagnosticada com fibromialgia. Naquele Nossa. momento, eu não quis aceitar. Falei, gente, mas eu sou tão nova, como que isso aconteceu comigo? E eu não aceitava. Mas eu comecei várias vezes a fazer o tratamento no intuito, assim, de melhorar aquilo. Só que não tinha o resultado que eu esperava. Eu não conseguia. E até aí, até eu ficar sabendo do método EVO, da imersão em si, Uhum. né? Eu continuava na busca. E ia no médico, mesmo diagnóstico. Pensava, gente, esse médico tá louco, isso não é real. Você não queria acreditar. Não queria acreditar. E você buscava só cura física, assim, da doença mesmo? Ou você tava já na busca de algo emocional que podia... Você já identificava que era você algo já emocional, identificava ou que isso. poderia ser algo relacionado ao emocional, ou você acreditava que era físico ainda? Não, eu acreditava que fosse tudo físico mesmo. Ah, sim. Não pensava. Então, até então, você nem buscava ajuda nesse sentido. Não, Uhum. de jeito nenhum. Eu imaginava que era alguma coisa física, alguma coisa que genético, né? Então eu queria buscar. Pensava às vezes até em alguma doença ruim, de verdade, eu pensava. E quando eu fui buscar o reumatologista, que ele me contou, falou: "Olha, você já passou por outro médico?" Eu falei: "Não". Eu tinha até vergonha de falar que eu tinha passado por um monte, né? Já vários me falaram, mas... Alguém já falou, suspeitou, fez algum exame para descartar, porque na verdade a fibromialgia não tem um exame que fala que você tem a fibromialgia. Uhum. Já fez vários exames para descartar, e eu falava não. Eu escondia. E aí repetia tudo de novo, fazia todos aquela bateria de exames, não dava nada. E vinha o diagnóstico novamente, fibromialgia. Então, assim, eu estou aqui hoje, na verdade, porque eu tenho várias amigas, várias pessoas que também têm o diagnóstico de fibromialgia, porém eu não consegui levar para o método EVO. Uhum. E por mais que eu falo, né, gente, aconteceu comigo, é real, a pessoa parece que não tá igual eu, né? Uhum, igual você Perdida. tava, né? Igual eu estava, é isso. No passado. Vendada, né? Vendada. E, A palavra é Renata, essa. me conta uma coisa, assim, desde quando você se percebia essa pessoa nervosa, estressada, que era Mulher Maravilha? Desde quando você se percebeu assim? Muitos anos. Foram muitos anos. Eu acredito que desde os 20, 22, Então, desde muito nova, você já se punha nesse lugar. sim. E você consegue identificar por que você era tão assim, nervosa, brava e queria dar conta? Hoje, sim. Hoje, Uhum. com todo o conhecimento, né, que eu adquiri, eu entendo que vem muitas feridas da infância. Muita coisa que a gente não curou, que a gente não liberou, às vezes, perdão, vem disso. A sua infância foi uma infância desafiadora, foi uma infância tranquila? Como que... Fico emocionada. Tá tudo bem. Pode chorar. Pode chorar, a gente tá tranquilo, tá? No ambiente seguro. Sinta vontade, né, para falar o que você conseguir também. Eu sei que você já tá um pouco emotiva, mas eu pergunto isso mais porque às vezes quem está assistindo a gente, para que as pessoas tenham consciência do o que leva a gente a um caso de fibromialgia, por exemplo, né? Essa dor emocional se transformar em algo tão forte fisicamente, ao ponto de a fibromialgia é considerada uma doença incurável, né? E eu não tenho fibromialgia, mas eu posso imaginar que deve ser uma dor terrível no corpo. E se você conseguir falar um pouco de como você se sentia na sua fase de criança, adolescente, se você se sentia rejeitado, você tinha medo, e fala um pouco mais para as pessoas entenderem como que a gente chegou nesse quadro de fibromialgia. Isso. Então, na minha infância, eu sei que foi muito sofrida, porque a minha mãe, eu perdi meu pai muito cedo. Meu pai faleceu, eu tinha apenas 2 anos. Nossa. E a minha mãe se viu sozinha para cuidar de 3 crianças. Inclusive, quando eu fiz a imersão, eu tive coragem de pegar o microfone e fazer uma pergunta para o Márcio. E ele me Olha. respondeu sobre isso, porque eu via minha mãe muito sobrecarregada, eu via minha mãe muito cansada e tendo que dar conta de tudo.
Então, assim, e ela deu. Foi uma guerreira que cuidou de nós 3 com muito amor, muito carinho, dentro das possibilidades que ela tinha. E ela era uma mulher muito ferida, ela era uma mulher muito sofrida e, às vezes, muito agressiva. Então, é muito nervosa, às vezes ausente, até porque ela nem tinha muito tempo para nós. Uhum. Eu acredito que tem muita ligação, porque as crianças, os adolescentes precisam dessa presença de verdade, principalmente da mãe, né? Não que o pai tenha que ser ausente, mas ele também é muito importante. Mas no caso da minha mãe em específico, eu já não tinha a presença do meu pai e não foi uma escolha dela e nem dele. Mas a presença da minha mãe faltou muito na minha infância. E é bom lembrar que nós não estamos aqui para dar um diagnóstico, né? Não Esse não é o mesmo. nosso papel, não é a nossa especialidade. É. Nem todas as pessoas que sofrem de fibromialgia vão ser curadas após um evento de forte impacto emocional, um treinamento de inteligência emocional. Esse foi o caso da Renata, que buscou outras alternativas e foi encontrar uma solução num treinamento de inteligência emocional. Pode ser o seu caso também, mas vale reforçar que cada caso é um caso que a gente não está aqui para descartar as possibilidades médicas e o tratamento devidamente Com certeza, correto, né? Ali sim. por o processo médico, você procurar um médico e tudo mais. A gente está aqui para contar a história da Renata, o que aconteceu na vida dela, e é o que o Márcio Michele fala. Você tem 2 opções, ou você pode ouvir, acreditar e se alegrar com o que aconteceu com ela e considerar isso uma possibilidade na sua vida, ou você pode ignorar e se frustrar porque aconteceu com ela e não com você. Sim. Então a escolha é sua, né? Com certeza. E fala um pouquinho para nós, Renata, como foi para você quando você chegou no Método Evo? Quem te apresentou o Método Evo? Você foi convidada? Você que encontrou na internet? Você passou pela mentalidade de cura antes ou você foi direto para imersão? Como que foi essa chegada sua na imersão? Então, eu devo isso primeiramente a Deus, né? Sim. E a minha irmã, a Fernanda, ela participou primeiro que eu e ela me convidou. Inclusive, a gente tinha feito uma viagem para o Rio de Janeiro, presenteando a nossa mãe pelo Dia das Mães. Foi uma conexão maravilhosa entre nós. E ela ficava o tempo todo com o telefone atrás de mim, me mostrando os vídeos do Márcio. E, a primeiro momento, eu falei, não. Rejeitou. Eu acho que acontece com a maioria das pessoas. Eu falei, não, para, minha irmã, não tem solução, me deixa. E às vezes até fui um pouco grosseira com ela. Por quais motivos você achava que não era pra você? Acho que crenças. Crenças. Você não queria Eu não gerar acreditava. expectativa? Eu não queria acreditar que aquilo ali era possível. Uhum. E de noite, eu lembro que a gente estava no mesmo quarto de hotel. Ela colocou um vídeo que me chamou a atenção, dele falando de curas, né, de crenças, da importância da gente buscar liberar essas crenças, esses medos. E eu fui prestando atenção. Até eu estava fingindo que estava dormindo, porque eu tinha até vergonha de falar que eu queria saber mais, né? E fiquei ouvindo tudo. Estratégia. E eu ouvi, né? Depois eu perguntei no outro dia para ela, falei, me fala mais. Ela falou que ia ter novamente em Uberlândia. Eu falei, eu quero participar. E quando eu falei que eu queria participar, foi como se fosse a luz no fundo do túnel. Ali você viu uma esperança. Eu vi. Eu falei, gente, mas eu já fui em tudo que é médico, já tomei um monte de remédio, tô tomando um monte de remédio na época. E não tá tendo jeito. Não custa eu tentar. E eu fui na generosidade, inclusive, né? Então, pra mim também foi maravilhoso. E fui. Vamos contextualizar, Vamos. né, Paulo? A imersão, né, que a gente sempre fala aqui, é uma imersão de 3 dias, né? Do Método Evo, que é quem criou o Método Evo foi o Márcio Michele. Então, é essa imersão a qual a Renata está se referindo. É uma imersão de inteligência emocional do Método Evo, que são 3 dias que você vai lá pra fazer um mergulho aí, né? Pra dentro. Então, só pra contextualizar... E a generosidade também, que vários vídeos vocês vão ver as pessoas falando sobre isso. A generosidade, ela nada mais é do que alguém que pagou o ingresso para que outras pessoas pudessem ir sem pagar. Então, a Renata, ela foi uma das pessoas privilegiadas, abençoadas ali pela generosidade da irmã dela, né, Renata? Sua irmã comprou o ingresso e ela presenteou você de forma gratuita, é isso? Isso, foi isso. E eu falo que foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Porque eu fui e me joguei.
Eu falo que a gente tem que ir acreditando naquilo. Uhum. Então, eu fui e falei, eu vou. Eu vou de coração aberto e eu sei que eu vou conseguir. E participei dos 3 dias, que foram os melhores dias da minha vida. Só que acontece que muitas pessoas não entendem que quando vem o romper, vai ter muita coisa que vai te parar. E isso aconteceu comigo lá atrás, que foi bem... A data do evento foi bem na data do aniversário do meu marido. E Nossa. que sempre foi muito importante para ele comemorar, ter a família junto. E foi o primeiro desafio que eu encontrei. Eu comemorei o aniversário dele um dia antes, conversei com ele com muito amor, com muito carinho, né? E falei, eu vou. E ele nem acreditou que eu ia. Uhum. Como assim? Mas é meu aniversário, eu falei, mas eu vou, porque isso é importante para mim e eu preciso tentar. Então não foi fácil para você chegar até lá, não. Teve um Não grande foi. desafio no Teve um meio do grande caminho. desafio, que às vezes para as pessoas vai falar assim, gente, mas isso é uma coisa tão boba, né? Pode comemorar no outro dia, mas para ele era importante. Uhum. E eu fui. E no momento que eu tava lá, o tempo todo, eu sentia a presença de Deus. Uau. Eu sentia uma coisa assim diferente, uma energia diferente. E eu agradeço o tempo todo a Deus, primeiramente, a minha irmã e, sem dúvida, o Márcio, Uhum. porque ele é muito abençoado, Ele é um instrumento, um né? instrumento. E teve o momento do ressignificar, que foi muito importante. Eu ressignifiquei com algumas pessoas, apesar de falar que tinha que ressignificar com uma, eu ressignifiquei com os meus filhos e com os meus pais. E foi muito importante, porque teve um momento que esse momento ele é muito forte, de muito impacto, que foi o momento do... Uhum. Nesse momento, eu só coloquei, eu não pensei muito, coloquei a mão dentro da minha bolsa, procurando alguma coisa que eu precisasse desapegar. E o tempo todo que eu estava lá dentro, eu pedia que eu queria muito ser curada. Eu queria muito viver uma vida extraordinária. E voltando um pouquinho, a fibromialgia, para quem não conhece, além das dores, a gente sente assim uma rejeição muito grande, porque as pessoas olham, te vê uma mulher perfeita, vamos dizer assim, bonita, né, que eu já ouvi várias vezes isso. Uhum. Renata, mas não dá para ver, não dá para perceber que você tem alguma coisa, mas eu sentia. E tinha manhãs que eu acordava, que eu colocava o pé no chão e eu sentia muita dor. Como se eu estivesse pisando em pregos, agulhas, não sei nem explicar. Era muito sofrido. E nesse momento do desapego, eu coloquei minha mão dentro da bolsa e pensei, gente, o que eu vou desapegar? E a primeira coisa que eu encostei foi na minha caixa de remédio, porque eu tomava 3 Olha. remédios todos os dias. E eu peguei aquele remédio, tirei da bolsa, olhei para ele e falei, será? E eu estava fora de casa, não ia ter como comprar outro. O que eu faço? Aí eu escutei como se fosse uma voz. Você não tá aqui para se entregar? Então se joga. E essa E voz, você acredita que era o quê falando com você? Deus. Espírito Santo? Sim. Eu acredito que o Espírito Santo que Eu te acredito. conduziu. Com certeza. E eu peguei e desapeguei. Joguei fora o remédio, joguei fora as receitas que estavam comigo. Até as receitas. E falei, é agora. Tem que ser agora. E joguei fora. E acreditei. Desapeguei de verdade. Gente, foi um momento muito emocionante. Eu chorei bastante. Mas eu senti que eu coloquei de verdade pra fora aquilo tudo. E como você se sentiu depois? No instante ali do ressignificar? Como que foi? Você acha que esse foi o momento mais impactante do evento? Ou tem outro momento que... Não, Porque na foi... verdade você tá falando do desapego, né? Perdão, gente. O TDAH aqui confundi as histórias. Você tava falando do desapego e eu tô te fazendo pergunta do ressignificar. Me perdoa. Pode ir. Foi. Esse momento, pra mim, foi o momento mais forte, mais marcante da minha vida. É como se ali você estivesse se libertando daquela... Um peso. Daquele peso, daquela doença. Como se ali você estivesse falando assim, acabou aqui. Foi um peso. Assim, pra você foi mais ou menos isso. Foi. E eu acreditei de verdade. Mas aí, quando chegou a noite, eu tava no hotel, lembrei, porque eu já tava acostumada com aqueles horários do medicamento, né, e tudo, até pra dormir. Eu falei, meu Deus, e agora? Cadê meu remédio pra dormir? Eu não vou dormir.
gente, lembrando que a gente não tá falando mais uma vez, pra ninguém fazer isso, tá? Sair jogando remédio fora, não é sobre isso. A Renata ela sentiu ali naquele momento, o Espírito Santo falou com ela e ela sentiu, né? Então a gente não tá fazendo apologia a nada aqui. Sim, a né? gente Só não, pra deixar bem a claro. gente não recomenda que ninguém faça isso. É uma experiência individual de cada um. Existem Sim. pessoas que tomaram essa decisão já também, como a Renata. Mas se você toma seu medicamento, o médico manda você tomar o medicamento, o recomendado é que você siga o protocolo. Isso. Você para de tomar se o médico mandou. Mas no caso dela, é porque ela sentiu que o Espírito Santo estava falando com ela. Não era nós, não era o Márcio, não era nenhum staff. Foi algo espiritual, uma experiência espiritual que ela viveu lá, realmente de cura, né? É verdade. Inclusive, ninguém fala lá Sim, que tem que desapegar de alguma coisa, é se sentir no coração. sim. E eu senti que eu tinha que colocar alguma coisa ali dentro, né? Naquele momento. Então, foi maravilhoso. E à noite, eu senti falta do remédio em termos de que eu lembrava, porque era uma coisa que era hábito minha. Sim, Era um todo dia costume. você fazia, era um costume. E eu deitei, fiz uma oração e dormi. Dormi igual eu nunca tinha dormido antes, sem remédio. E às vezes até com remédio eu tinha dificuldade para dormir. Os remédios que você jogou fora, então, não eram só remédios para fibromialgia. Você também tomava medicamento para dormir. Sim, eu tomava para dormir. E você dormiu, depois desse desapego, você dormiu sem o medicamento. Dormi. Na mesma noite eu já consegui dormir a noite toda. Uau. Acordei super bem no outro dia, descansada. Olha só. E sendo que eu sempre acordava com muita dor no corpo, muito disposta. E eu estava muito disposta, muito feliz por eu estar participando do evento. E fui uma das primeiras a chegar lá no evento, porque eu queria ficar bem perto do Márcio. Né? Então foi maravilhoso, foi um libertar mesmo. E eu senti que até aquela questão da raiva que eu vivia do mundo, de todo mundo, deu uma modificada já. Foi bem gradual, gente, que aconteceu. Não foi uma coisa assim... Renata, então no segundo dia do evento você já estava 100%? Não, gente, mas eu acreditava naquela mudança, eu acreditava. E eu agarrei aquilo com todas as minhas forças. Sim. E foi maravilhoso. É interessante, né, isso que você falou, assim, o acreditar. É igual o Márcio fala quando chega lá, esvaziar a xícara, né? Tira tudo que você já pôs aí na sua mente, esvazia e deixa, né, esse conteúdo entrar, acredita. E foi isso que você fez, né? Então, Foi isso que eu fiz. eu acho assim, eu acredito que isso aí é muito importante. Não é só ir lá, né? Isso que você acabou de falar é extremamente importante, né? E quando foi que você se deparou, que você percebeu que você estava curada? Foi logo após o evento ou você falou que foi gradativo, mas... Porque algumas pessoas passam pelo treinamento, elas acontecem curas físicas também na vida delas, mas elas demoram, às vezes, meses para perceber, né? A gente teve um relato, eu não me lembro agora sobre o que, mas a pessoa falou, nossa, 6 meses depois que eu fui perceber. Foi da Ela foi da menina Mari. da asma. Ah, é. Da Mari também, ela comentou que muito tempo depois que ela foi perceber. Eu recebi um áudio que ela falou, nossa, 6 meses, eu sofri com asma durante 35 anos e depois de 6 meses que eu fui perceber que eu não estava mais tendo crise. Então, como que foi para você? Você demorou a perceber que você estava curada ou... Não, na verdade, naquela primeira noite eu já senti que eu estava bem, porque Ali eu a dormi ficha já bem. caiu. Eu nunca tinha dormido sem o remédio. E você falou, ué. Eu falei, gente, mas eu dormi e acordei tão bem, como assim? Mas eu já acreditava. Então, a questão de eu ter certeza que eu estava curada, porque no decorrer dos dias eu não estava tomando mais nenhuma medicação. E eu não estava sentindo. Eu procurava as dores, às vezes eu acordava e falava, cadê aquela dor que eu sentia nas minhas pernas? Nossa, que beleza, eu tô ótima agora. Olha, gente, chega a arrepia. E voltei a fazer caminhada, e voltei a cuidar de mim, voltei pra academia. Uau, Renata. E então, assim, foi maravilhoso. Foi gradual porque tinha algumas coisas que eu precisava fazer, igual perder peso. Isso aí a gente sabe que também prejudica a gente. Mas as dores que eu sentia que eram muito intensas, dores assim, às vezes deu chorar e falar, gente, eu só queria parar de sentir dor. E acabou. As crises de ansiedade, porque eu tomava remédio para ansiedade também, porque faz parte também algum dos sintomas da fibromialgia. É você ter também crise de ansiedade. Eu não tinha. Eu aprendi a respirar, a me conectar comigo, a respeitar quem eu era. E aí, às vezes,
a gente se cobra muito. A verdade, que eu acredito que é mais as mulheres, né? Se cobra muito. E eu parei de me cobrar, parei de cobrar dos meus filhos, tanto igual eu fazia, a perfeição e tudo certinho. E eu fui entendendo que aquilo ali foi um milagre que aconteceu comigo naqueles 3 dias. Sabe o que eu vejo de mais incrível assim na sua história? Que a Bíblia tem vários relatos ali quando Jesus fazia milagres, né, que ele dizia: a sua fé te curou, que seja feito conforme a sua fé. E o seu relato, ele comprova isso. Não é o método Evo que cura, não é o Márcio Michele que cura, não é um staff que te auxiliou que cura. Sim. Quem cura é Jesus Cristo. O método Evo é uma ferramenta para levar isso para as pessoas, mas o que definitivamente ativa esse milagre, ativa essa cura é a fé. Porque a graça está sobre todos nós, mas a sua fé te curou, né? Igual a Bíblia relata várias vezes, e eu vejo isso nitidamente em você. Você foi para lá com uma fé muito grande que você ia ser curada. E eu acreditei. Muito. E após, né, isso, o que mais, assim, refletiu na sua vida? Como, dentro de casa, como foi seu marido, seus filhos? Como que foi esse relacionamento aí familiar após imersão? Seus filhos foram por imersão também depois, né? Os meus filhos foram. Gente, eu cheguei em casa. Eu não sei, eu cheguei em casa transformada. Eu queria levar todo mundo. É sério, eu cheguei na minha cidade. A gente chega a ficar chato, né? Eu cheguei na minha cidade, todo mundo que eu encontrava, eu falava, gente, vocês têm que ver como que é bom. E lá mesmo eu comprei a generosidade também, porque eu queria levar todo mundo na próxima vez que eu fosse. E esse todo mundo tava incluído os meus filhos. Só que quando eu cheguei, eles replicavam o que eles aprendiam comigo. Então, eles me trataram igual eu tratei a minha irmã. Gente, para, mamãe, não quero, não vou. Não, e meu marido também. Todo mundo falava que não vou. E eu colocando em oração. Mas, voltando à sua pergunta, né? Eu fiquei uma mulher transformada. É claro que a gente não muda da noite pro dia. É um processo, né? É um processo. Mas eu comecei a ter mais amor com os meus filhos, mais carinho. E comecei a dar para eles aquele tempo de qualidade que às vezes eu não tive na minha infância. Eu comecei a fazer diferente com eles. E isso foi maravilhoso, porque eu trouxe eles para mim. Tanto trouxe eles para mim, que eles toparam participar também da imersão. E Renata, só trazer um gancho aqui. Você falou assim que você, né, conseguiu fazer algo diferente do que você teve na sua infância, né? E antes, né, quando você fazia o que você fazia, você tinha alguma consciência do que você estava fazendo, que você estava replicando aquilo? Ou, de certa forma, você pensava, né, quando você... Não, eu não vou fazer a mesma coisa com meus filhos, que eu não quero que eles sejam dessa forma, mas acabou que você fez a mesma coisa. Como que foi isso pra você? Que consciência que você tinha antes? Nenhuma. Eu não tinha consciência. Eu agia no automático. Quando eu via, eu já tinha ficado nervosa, às vezes já tinha falado coisas que não era para ser dita. Então você replicava aquilo que você recebeu, mesmo que você não gostasse quando fazia com você. Sim. Era mais ou menos isso. Era. É porque eu acho tão interessante isso, porque após a gente ser curado, a gente efetivamente consegue fazer diferente. Antes da cura, a gente pode até querer, né? Fala assim, nossa, meu pai fazia isso comigo, eu não quero fazer com meus filhos. Mas acaba que você faz mesmo sem querer, vamos dizer assim. Sim. Mas depois da cura, que é isso que você acabou de trazer, você conseguiu fazer coisas que antes você não conseguia. É isso mesmo? É isso mesmo. E tinha algumas vezes que virava até piada aquilo que a minha mãe fazia, ou que eu sentia, porque não era sobre o que ela fazia, era como eu me sentia. Sim. Então, às vezes virava piada aquilo. Então, era natural pra mim, aquilo que eu tinha passado. Gente, e é tão interessante, Paulo, eu tava vendo uma live do Márcio que ele fez anteontem. Não sei se você chegou a ver. E ele falou uma coisa assim, que eu já sabia. Mas só que parece que na hora que ele falou, eu falei, gente, é isso. Olha que interessante. Quando a gente é criança, o que a gente mais quer é se sentir amada, isso que você falou, na sua linguagem, né? Porque não é como seus pais acham que você vai sentir, sim, como você realmente, efetivamente se sente. E muitas crianças, elas crescem sem se sentir amadas, né? E a gente não tá pondo culpa, a gente em paz. Por favor, não é sobre isso, mas sim tentar entender ali o que acontece. Quando a gente cresce,
e a gente vai cuidar dos nossos filhos, né? Muitas vezes a gente é exatamente igual aos nossos pais, mesmo que a gente repeliu aquilo a vida inteira, a gente repete o comportamento. E aí ele falou o motivo. E esse motivo eu achei interessante trazer aqui, porque eu acho que muita gente não sabe. Porque a gente quer se igualar à pessoa que nos feriu. Por quê? É como se você virasse pra ela e falasse assim, agora eu sou igual a você. Agora você vai me amar. Isso daí, por mais que eu soubesse dessa forma que ele trouxe, eu falei, cara, é isso! Olha pra você ver que loucura. Você repele um comportamento durante sua infância inteira. Você não quer ser aquela pessoa. Chega um momento em sua vida que você é exatamente aquela pessoa porque você quer se igualar a ela. Porque ali você pode falar, agora a gente é igual. Agora, será que agora eu mereço ser amado? Lógico que não conscientemente. Sim, né? e uma coisa que você falou, né, Janaína, que nós como pais, os nossos pais também, muitas vezes a gente tenta dar um amor de acordo com o que a gente considera amor. E não da forma como os nossos filhos querem receber amor. Isso a linguagem de valorização, Sim. ela explica muito. Então, muitas vezes isso geram as feridas. Não é que o seu pai não te amou, que a sua com mãe não te amou. certeza. Eles amaram do jeito deles de amar, que era diferente do seu jeito de amar e receber amor. E isso não foi compreendido. E assim por diante a gente vai fazendo com os nossos filhos também. Então, por isso que é muito importante a gente entender sobre o comportamento humano, sobre a linguagem de valorização, para que a gente possa se relacionar de acordo com a linguagem de valorização do outro, como o outro se sente amado. O Márcio Michele fez uma pergunta também uma vez, que ele fala muito sobre na educação de filhos, que é, você não tem que dizer pro seu filho só que você ama ele. É importante dizer, filho, eu te amo. Mas é muito importante também, filho, você se sente amado pelo papai, você se sente amado pela mamãe. Isso é Porque muitas vezes você tá dando o seu melhor, você tá amando, mas seu filho não tá se sentindo amado. E isso é uma grande porta para feridas que geram consequências terríveis e que muitas pessoas às vezes culpam os pais. Mas não se trata de culpar os pais, mas sim de entender isso. De entender. E eu acho que isso vira uma chave tão grande. Então, inclusive você aí, ó, que não sabe sua linguagem de valorização, eu acho que tem que saber, né, Paulo, das pessoas à volta. Você tem que saber do marido, tem que saber do filho, das pessoas que são importantes pra você, pra que você de fato se comunique na linguagem deles, porque senão a gente acaba se sentindo frustrado. Eu falo que é engraçado, né, aquela frase: trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. Gente, isso é uma história mentirosa contada pra gente. Porque olha que frustração você ali se doando do jeito que você acredita que, né, é o melhor. Você é uma pessoa que ama dar presente e dá. Nossa, mas eu faço isso, mas não tá nem aí, não liga. Eu compro tudo pra esse menino. Eu compro tudo pra esse menino, não tá nem aí pra mim. E realmente, às vezes, não tá. Porque não é aquilo ali que ele vai sentir amado. Gente, é legal receber presente, mas não é todo mundo que se sente amado recebendo presente. Então, acho que isso é um ponto, assim... Começa por aí. Se você nunca fez nada, começa por aí, que é uma coisa, acho que simples, que você já muda, que é, vamos dizer assim, que é fácil de entender a partir do momento que você faz, né, o teste e reconhece sua Eu sei que linguagem. você tá curioso para ouvir como é que foi a história dos filhos da Renata no Imersão, mas antes eu preciso complementar aqui agora, né? Eu conheço a história de uma mulher que o marido dava carro importado, levava para as melhores viagens e tudo. E a mulher sempre muito revoltada com o marido. E aí, numa sessão de terapia, a mulher falou, olha, eu não quero um carro importado, eu não quero as melhores joias, eu não quero o melhor salão, eu só quero que ele senta comigo de manhã e toma um café comigo. Olha isso. É isso. E aí o homem fez isso, comprou um buquê de flor, sentou para tomar um café com a esposa, e a mulher pegou essas flores e mandou desidratar e pôs num quadro e pendurou na sala. Então, assim, ele na cabeça dele, ele tava assim, eu faço tudo para essa mulher. E ela é uma ingrata. Sim. Mas, na verdade, ela só queria que ele sentasse e tomasse um café com ele. E isso é linguagem de valorização, a gente entender isso. E você entendeu isso, Renata? E era exatamente isso que eu fazia. Eu trabalhava tanto, mas eu trabalhava tanto na minha casa para deixar tudo impecável, tudo lindo, tudo limpo nos lugares, e comida quentinha. Você servia, né? Eu servia. E não era nada disso que eles queriam. O meu filho, por exemplo, a linguagem de valorização dele é toque físico. Então, muitas vezes ele chegava para me abraçar, me beijar e estar no colo, e eu não tinha paciência com aquilo, porque eu estava cansada, porque eu queria descansar, eu queria um momento para mim.
E a linguagem da minha filha presente. E eu queria abraçar e beijar ela às vezes, ela não queria, eu não entendia aquilo, né? Mas eu fui descobrindo. E o conteúdo foi maravilhoso, foi transformador na minha vida e na vida dos meus filhos. E eu queria também falar aqui que minha mãe foi uma bênção, é uma bênção na minha vida. Eu amo muito ela, eu sou grato por tudo que ela fez por mim. E não culpo, nunca culpei ela Sim. por nada que aconteceu. Até porque eu nem tinha consciência disso. Sim. Até porque Mas- você contou no comecinho aqui, ela enfrentou grandes Muito, desafios, né? foi Sem muito seu pai. desafiador para ela, né? Criar 3 filhos sozinha. Nossa. Ela foi aquela mãe também, aquela mulher que nunca trabalhou fora, 100% dependente do marido. Então se viu ali desamparada com 3 Sozinha. crianças, Teve que se porque nós reinventar. éramos todos pequenininhos. Sim. Então, mais uma vez, gente, não é sobre culpa de forma alguma. Não, de maneira nenhuma. Não. Nunca julguei ela, nunca culpei. Pelo contrário, sou muito grata e sei que ela foi muito guerreira, corajosa para passar por tudo que ela passou e criar nós 3 com muito amor e carinho, Sim, com certeza. do jeito dela. Sim. Aham, claro. E tá todo mundo curioso para saber da história. Como do é que você, como é que você vai, convenceu, conta como é que você aí. convenceu os Se meninos? os meninos aí, né? Gente, na foi imersão. muito engraçado. Eles não queriam ir. Não foi a mudança da mamãe que ficou boazinha que fez com que eles fossem. Eu convenci eles porque nós moramos numa cidade pequena e eles adoram shopping. Olha. E eu a falei- estratégia, vai adotando. Vamos pro Belândia, Vai lá tem um anotando. Eu shopping. falei, meus filhos, vamos participar da imersão? Porque vocês não têm nada a perder. A proposta é a seguinte, vocês vão participar somente na sexta-feira, do começo ao fim. Se vocês não gostarem e não quiser voltar no sábado, tudo bem, mas eu tinha certeza que eles iam gostar. E à noite a gente vai pro shopping, né? Vamos passear, vamos no cinema, vamos ficar juntos. É um momento nosso. E eles amaram aquilo. A Ana Laura, presente, né? Linguagem de valorização. Eu falei, a gente vai lá no shopping, minha filha, comprar alguma coisa pra você. Agora. Então foi a estratégia que eu, como Olha. mãe, consegui convencer Boa, hein, Paula? eles. E ó, Tá vendo, mães, gente? A mães. linguagem de valorização é técnica de convencimento. É isso. Tem que ter estratégia, tá vendo? Com certeza. E eles toparam. Mamãe, só na sexta-feira, então? Só na sexta-feira. E oração, gente. E pensa numa mulher que caiu de joelho e foi rezar mesmo. Uhum. E eles foram. E na sexta-feira já foi maravilhoso, já foi transformador. Eu vi a transformação neles lá dentro. E eu estava de staff, eu estava trabalhando. Então eu tive a oportunidade de estar Que presente, legal. de estar vendo. E presenciei cada minuto deles. E quando finalizou o dia, na sexta-feira, mesmo que eu acreditava, né? Eu acredito muito no conteúdo. Eu fiquei assim, com aquele friozinho na barriga. Será? Na hora que a gente entrou no carro, né? Eu fiquei caladinha. Não falei nada. Chegou no hotel, tava todo mundo cansado, ninguém quis ir pro shopping. Olha só. Chegamos no hotel, eu falei assim, e aí, meninos, o que vocês acharam? Nós vamos continuar. Olha, Nessa os hora dois. você... Aí eu respirei. Com certeza eu respirei. E foi maravilhoso, foi muita bênção mesmo. Mas a bênção maior foi que na hora que o Márcio fala da jornada, E só pra deixar claro, você seguiu na jornada, né? Que a gente não falou Sim, sobre isso. eu fiz. Então lá você deu o próximo passo, entrou em ação porque fez sentido pra você. Fez. Então você decidiu continuar ali dentro da metodologia EVO, seguindo na formação. E a formação, né, Janaína, às vezes tá alguém que tá assistindo que não sabe o que é formação, a jornada, ela nada mais é do que o próximo passo onde a pessoa vai aprender as técnicas aplicadas ali na imersão para que ela possa fazer isso de forma individual ou até coletiva com outras pessoas no caminho dela. Então, a Renata hoje ela carrega habilidades de inteligência emocional e comportamento humano, onde ela pode auxiliar outras pessoas a passar pelo mesmo processo que ela passou, tanto de forma individual quanto de forma coletiva. sim, Sobre e tanto fui quanto levei minha irmã, porque nós estávamos juntas lá na imersão. E ela já tinha participado uma vez, mas ela não teve coragem de dar o próximo passo. E eu Olha falei, só. você vai comigo. E nós duas fizemos juntas a formação. E quando foi meus filhos, o meu filho, ele levantou e resolveu. Dá Pra o uma- próximo passo. Para um adolescente de 14 anos, que não Olha, nem queria estar 14 presente na anos. imersão, ele Ele viu tanto sentido que ele quis ele se seguir. conectou muito com aquele conteúdo e ele quis dar continuidade.
E eu virei e falei, meu filho, já que você vai fazer, vamos fazer um negócio direito. Vamos lá que o Márcio vai colocar em você esse colete. Mas eu nem sabia que ele ia colocar esse colete. Não sabia se ia ter possibilidade disso, né? E eu fiquei bem na portinha lá, a hora que foi o intervalo, eu pedi para o pessoal deixar eu entrar e ter um pouquinho desse contato com o Márcio. E o Márcio me viu na porta e fez assim para que eu entrasse. Eu nem não acreditei na hora. Quando eu entrei, que eu pedi para ele, contei a história, eu falei, Márcio, eu quero muito, faz sentido pro meu filho participar da jornada, coloca o colete nele para mim. Ele colocou, eu filmei, abracei muito o Márcio, tomei um pouquinho do tempo dele ali. E ele foi tão atencioso que ele viu essa correntinha que eu uso sempre. E ele perguntou assim para mim, aqui tem um menino e uma menina. Cadê sua filha? Aí eu falei, tá lá fora. Não, eu quero fazer essa foto com todos. Uau! E nada é do nada, gente. Isso já estava em oração, muito tempo. Eu fui lá correndo, né? Busquei ela e voltei. Nós estávamos fazendo as fotos ali, ele olhou para ela, ele é muito atencioso. Gente, ele é muito ungido, aquele homem. Ele olhou para ela e falou assim, por que que ele tá de colete? Você também, porque você é staff. Cadê o colete dela? Na hora eu fiquei sem reação, mas ele entendeu. Eu peguei e falei, não, é porque por enquanto ainda não faz sentido para ela, da próxima vez ela provavelmente vai querer fazer. E ele, na ação de generoso, né, porque é dele isso, me chamou no palco, perguntou qual era o nome da minha filha, chamou ela lá na frente e presenteou ela Uau! com a jornada, com o colete. E foi um momento Que muito incrível, transformador, maravilhoso na minha vida, porque o que eu vivi de ser curada das travas, dos medos, eu queria muito isso para eles. Até porque quem causou isso neles foi eu. Então eu me sentia meio que culpada por para que essa transformação acontecesse na vida deles. E foi o que aconteceu. Eles fizeram uma jornada, têm um conhecimento maravilhoso, transformador. Minha filha rompeu, saiu de casa, hoje mora no apartamento dela aqui em Uberlândia. Ela tem quantos anos, né? Ela tem 21. Ela tem 21. Tá fazendo faculdade. Então foi libertador para mim e para os meus filhos. Que legal. E você trouxe, parece que seu filho já aplica alguma coisa, né? Sim, algo sim. assim, né? Como que é? Ele ficou tão motivado que ele chegou na primeira semana já aplicando com os coleguinhas de 14 anos também, da sala de aula dele. Paulo, olha isso! Isso é incrível. Aí ele falava, mamãe, me ajuda, vem cá. E eu auxiliava ele, o que eu faço? Que o coleguinha tá assim e tal. Então foi maravilhoso. As mamães dos coleguinhas me procuravam, falavam, nossa, Renata, que bênção que tá sendo o João Pedro. Uau! E então, assim, é transformador, gente. Então, o João Pedro já tá transformando aí outras pessoas. Através da transformação dele, outros adolescentes, né? Que já podem ser curados. Não precisam ficar adultos para se curar. Já tá começando a cura ali. Sim. Através do seu filho. E é importante frisar, porque muitas pessoas acham assim, fazer uma formação em inteligência emocional e comportamento humano, eu não quero trabalhar com isso. Mas não necessariamente a pessoa precisa trabalhar com isso, né? O seu filho, ele está usando na vida pessoal dele, no colégio. Às vezes ele vai se tornar um médico, um advogado, um empresário. A gente não sabe. Mas ele carrega com ele ferramentas que podem fazer diferença na vida dele e também na vida das pessoas que cruzam o caminho dele, né? E eu falo também que foi bom até para eles entender quem eu era, né? Isso foi muito importante. Porque eles, de certa forma, às vezes até me julgavam pela forma que eu era como mãe. E depois que eles tiveram acesso a esse conteúdo, eles entenderam um pouco que eu tinha as feridas, né? Que, é claro, eles não tinham culpa, mas eu também não tinha. E foi maravilhoso, porque foi libertadora. A convivência nossa mudou muito, demais. Hoje nós entendemos mais um ao outro. Amamos eles, uns aos outros, né? Como nós queremos mesmo ser amado, porque isso é muito importante. E eu não tenho mais nada para agradecer, para fazer, a não ser agradecer todos os dias, porque foi transformador de verdade na minha vida. E você tem um projeto também que você atende mulheres? Sim, você trabalha hoje eu trabalho com com mulheres, tenho um grupo de mentorias que chama Destrave, e é maravilhoso, porque eu vejo impactar vidas com o conteúdo que eu adquiri. E como é que faz para essas mulheres encontrar você? Aproveita aí e faz seu...
Então, tem o meu Instagram, que provavelmente as meninas vão deixar aqui meu arroba. E tem o meu WhatsApp também, se quiser colocar, pode me chamar. A gente deixa na descrição. Sim, a gente pode colocar. Colocar na descrição Perfeito. do vídeo. E agora, recente, eu já estou trabalhando também com empresas. Né? Já estou entrando nas empresas lá na minha cidade para cuidar aí do emocional dos colaboradores, né? E até mesmo os gestores. Porque é importante saber como aqueles colaboradores se sentem valorizados. Eu acho que está faltando muito isso nas empresas. E isso faz tanta diferença, né, Renata? Completamente. Você quer falar um pouquinho sobre essa trajetória sua, esse projeto? Sim. Nas empresas, até mesmo com as mulheres também? Sim. Se quiser contar alguma história específica, fica à vontade. Eu dei início agora recente, mas esse projeto me veio na mente, porque como eu já tinha trabalhado em bancos, eu tinha um livre acesso ali na minha cidade, dentro das empresas. E eu já tinha ouvido muito mesmo sobre, ai gente, não estou conseguindo mão de obra, está tão difícil, é um entra e sai, uma rotatividade muito grande dentro da minha empresa. Então, a maior dor hoje do empreendedor está sendo nesse quesito, né? Colaborador, Sim. Mão de obra. Eu pensei, por que não? Por que não agregar isso dentro do comércio? Porque aquele empreendedor que está ali é um ser humano. Ele Sim. tem as falhas, né? Ele tem as crenças, os medos e os bloqueios. Só que, igualmente a esses empreendedores, os colaboradores também têm esses problemas. E são pessoas que estão ali, não custa nada ver as dores e cuidar daquelas feridas. E tem sido transformador. Que legal. E quando você foi para a imersão, você estava trabalhando em algo? Não, eu estava em casa. Eu só trabalhava em casa. Então, após a imersão, formação, você começou a trabalhar nessa área? Sim, nessa área. Que legal. E é muito bom, gente, ver o resultado, receber os feedbacks, é muito bom. Que bom, Renata. Muito, muito bacana, né? Muito bacana. Tenho certeza que a história dela vai se conectar com muitas mulheres por aí que se vê nesse lugar de estar vestida ali uma armadura, eu dou conta, eu consigo. E eu sempre falo, né? Já falei aqui algumas vezes. Nós, mulheres, igual sua mãe, que teve que ir à luta, a gente consegue. Sim. Mas tem um preço. É verdade. Né? E a gente, será que, pra quê a gente tá disposta a pagar esse preço? Tem necessidade? Tem necessidade de a gente levar essa mochila tão pesada nas nossas costas? Se pode ser mais leve, né? Então, se tá pesado, tá errado, né? E eu acho que você viu isso, né? Graças a Deus você conseguiu, né, se libertar, sair desse lugar. E hoje vive uma vida leve, uma vida que você merece, uma vida de abundância, né? Até aí com novos projetos. E isso é incrível. Olha pra você ver. A sua cura tá trazendo cura a outras pessoas, trazendo abundância na sua vida, na vida de seus filhos, que, né, transformou seu lar. Então, isso é sensacional, né, Paulo? Eu tô impressionado, né? Porque eu sentei aqui, eu já conheci um pouco da sua história, porque você contextualizou a gente antes da gente entrar aqui, mas eu não sabia, por exemplo, que você sofria de fibromialgia, que você foi curada sobre isso, então fui pego de surpresa aqui. E, mais uma vez, isso comprova, né? Que a mulher hoje, ela tá sendo exigida demais e muitas vezes ela precisa se colocar num papel onde ela precisa se mostrar inabalável. É. E como a Janaína falou, isso tem cobrado um preço muito alto das mulheres. A mulher, ela pode sim fazer o que ela quiser, ela tem toda a liberdade, mas, em primeiro lugar, ela precisa cuidar dela, ela precisa reconhecer as próprias limitações, reconhecer as próprias dores e cuidar dela mesma, né? Eu vejo que quando você parou para cuidar de si mesma, olha quantas coisas maravilhosas aconteceram e você não deixou de ser essa mulher incrível aí, batalhadora e mãe, esposa, e além de tudo ainda se transformou numa grande empreendedora hoje. É verdade. E eu costumo falar que, gente, você falou uma frase aqui, né? Que é muito importante. A pessoa, quando ela é ferida, ela vai ferir outras pessoas, né? E depois que ela é curada, ela vai curar outras pessoas. Sim. E dá para ser mais leve a vida, gente. Problemas sempre vão existir. Sim. A diferença é como você está diante desses problemas. Qual é a sua reação? Quais são suas emoções que você tem buscado lá no passado e tem deixado ela te direcionar? Sim. Então, dá para ser leve, sim. Eu sou testemunha disso.
O ferido fere, o curado cura. Então não se trata de qual posição que a mulher está. Ela pode estar numa liderança de uma multinacional, ela pode estar cuidando da casa. Não importa onde ela está. Se ela estiver ferida, ela vai ferir pessoas. Se ela estiver curada, ela vai curar pessoas. Então você pode estar em qualquer lugar. Sim. Mas é muito importante buscar a cura, né? É verdade. Dos nossos traumas, do nosso passado, das nossas feridas, para que a gente possa ser instrumento de cura também na vida das pessoas. E é isso que a Renata fez. E Renata, me conta uma coisa aqui, ó. Se você, Renata, hoje, pudesse mandar uma mensagem de voz para aquela Renata lá do passado, aquela Renata que estava sobrecarregada, cansada, que sentia dores, que era uma mulher nervosa, brava, que carregava sempre um peso ali nas costas, achando que tinha que dar conta de tudo, vestia uma capa de Mulher Maravilha e por dentro se sentia um caco. Que mensagem de voz a Renata de hoje, sentada aqui na minha frente, mandaria para aquela Renata lá naquele momento que ela estava assim mais se sentindo mal no fundo do poço? Que mensagem que você mandaria para ela? Aquela mensagem que poderia mudar o jogo naquele momento. Eu falaria para ela não desistir e que para ela não se cobrar tanto, não se julgar e buscar ajuda, porque existe uma solução para tudo. Enquanto há vida, há fôlego, gente, vamos em busca daquilo que faz o seu coração bater de verdade. Eu acho que é muito importante esse se reencontrar, é olhar para dentro e saber que existe algo melhor para você. A gente precisa se sentir merecedora. É isso, né? Sair desse lugar de não merecimento. Exatamente. Ser forte é ter humildade para reconhecer que precisa de ajuda e coragem para buscar ajuda. Coragem. A gente pode ser forte, mas a gente pode se permitir também, né? Passar momentos de vulnerabilidade, né? Que tá tudo bem. Exatamente. Né? Que bom, Renata. Muito feliz de você ter vindo aqui hoje, dar seu testemunho. Esse testemunho dela vai ser incrível, né, Paulo? Sim, a Renata também saiu da cidade dela, veio até Uberlândia para contar essa história para você. Então, assim, a gente tem várias pessoas que estão se deslocando no Brasil inteiro para contar suas histórias. Essas pessoas estão pagando o preço para que você possa conhecer a história delas e se transformar também, se inspirar e se encher de esperança e entender que existe um caminho. Então a Renata saiu do Prata, veio para Uberlândia, do Prata, né, Foi, Renata? E veio para Uberlândia. Com certeza ela tinha vários compromissos na cidade dela, ela tinha família, o filho dela machucou, mas ela mesmo assim não deixou de pagar o preço e estar aqui hoje contando a história dela, para que você tenha consciência de buscar a transformação, a inteligência emocional, entender mais sobre o comportamento humano, porque isso pode fazer total diferença na sua vida. É isso. Obrigada, viu, Renata? Eu que agradeço. Foi muito importante eu estar aqui. No início eu fiquei um pouco nervosa, mas foi maravilhoso. E eu gostaria muito que todas as mulheres que estão assistindo... Pode falar aqui. Todas aquelas mulheres que estão assistindo e que, de alguma forma, se cobra muito, se sente sobrecarregada, cansada, deprimida. Por favor, faça algo por você, porque se a gente não tomar decisão, a gente não sai de onde a gente está. Uau! É isso. E esse foi mais um Conexões Evo. E aqui você encontra sempre histórias reais, histórias de transformações. E não deixe de compartilhar essa história da Renata. Porque eu tenho certeza que tem milhares de mulheres por aí precisando ouvir esse testemunho para finalmente tomar uma decisão e sair desse lugar onde a Renata já esteve. E não deixe de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, curta esse vídeo, compartilhe, porque aqui no Conexões Evo sempre vamos trazer para vocês histórias que transformam, de pessoas que fizeram valer a pena. E a próxima história pode ser a sua. Muito obrigada e até o próximo episódio. Até o próximo episódio.